Mas teve algum momento da sua vida, Lu, que você viveu uma situação que foi entre você e Deus, que você contou para poucas pessoas e que isso exigiu você ter a sua fé provada? Teve. Eu até, assim, até pouco tempo não contava, né? Desse testemunho, que eu considero que é um testemunho, porque quando a gente passa por situações muito difíceis, pastor Fábio, a gente tem duas escolhas. A gente pode escolher, e é o que muita gente faz de forma errada, ficar com raiva de Deus, sabe? Questionar Deus, Deus, por que eu estou passando por essa situação? Sabe? Por que o Senhor me colocou diante disso? Principalmente quem cresceu na igreja, foi fiel. Você fala assim, poxa, Deus, eu te obedeci em tudo até agora. E o Senhor me permite passar por isso. E aí talvez a pessoa questiona Deus, questiona a existência de Deus e corre de Deus. Mas tem o outro lado também. As pessoas que entendem que o nosso Deus é o Deus do sobrenatural. E para causas impossíveis, ninguém melhor do que o Deus do impossível. E correm para Deus. Então eu aprendi, nos meus piores momentos, a correr para Deus. E o meu pior momento foi em 2019, começou, e terminou em 2021. Então, foram 2 anos. Olha, bem recente. Bem recente. Praticamente na pandemia ali. Isso, foi um pouco antes de começar a pandemia, né? A pandemia começou em março de 2020, em outubro de 2019 eu adoeci. E foi muito, assim, assustador, porque foi do nada. Eu tava viajando, igual eu sempre viajo, o Brasil inteiro. E fui para uma cidade que tinha mar. E eu tenho alergia ao mar, é uma curiosidade. Eu tenho uma alergia ao mar. Quando eu vou para o mar, eu começo a me coçar e vai me dando uns vergões assim no corpo. E eu tinha ido para essa cidade de mar, mas não tinha entrado no mar. E comecei a coçar e tal, estranhei e falei assim, gente, dessa vez minha alergia tá muito forte, porque eu nem entrei no mar. Peguei o avião, quando fui voltar para casa, eu comecei a coçar muito mesmo, assim, era desesperador. E tomei remédio antialérgico, pensei que ia ficar tudo bem. Quando eu cheguei em casa, fui fazer igual qualquer ser humano decente, fui tomar um banho. E quando eu fui tomar banho, eu tirei a roupa e eu assustei, porque eu estava cheia de hematomas. Parecia que eu tinha sido atropelada. E eu não tinha noção, né? E aí eu ainda moro com os meus pais estavam viajando, eu estava sozinha. Eu fiz o que qualquer filha ainda solteira faz. Filmei e falei, mãe, o que eu tomo? Mandei o vídeo pra minha mãe. E eu tava super em paz, sabe? Tipo assim, porque eu realmente achei que era uma alergia. E nessa hora, minha mãe se desesperou. Ela falou assim, filha, vai pro hospital agora. E eu fui pro hospital, cheguei no Biocor. Todo mundo passou na minha frente, porque tem aquela triagem, né? Sim. E na triagem o pessoal perguntava, o que você tem? Eu, alergia. Só que mal sabia eu que eu não tinha alergia. E aí foi quando o médico finalmente me atendeu, meu irmão foi pro hospital comigo, meus pais foram voltando de viagem. E aí quando eu fui mostrar pro médico os hematomas já tinham se quadruplicado. E eles nasciam hematomas na frente dos médicos. E o médico nunca tinha visto aquilo. E aí ele, só um minuto que eu vou chamar outro médico. E aí veio esse médico, ele, só um minuto que eu vou chamar outro médico. E começou a chamar um, outro, até que já tinham vindo 15 médicos. E nenhum dos médicos sabiam o que eu tinha. E começaram a me dar remédios na veia, começaram a querer me internar e tudo. E ninguém sabia o que estava acontecendo. E aí tiraram meu sangue e uma das possibilidades é que eu estivesse com leucemia. Meu pai. E quando tiraram meu sangue, eu vivia uma outra experiência louca. Que, para quem não sabe, quem tem leucemia, um tipo de câncer, as plaquetas caem. Ficam muito baixas. Já as minhas plaquetas, elas caíam e subiam, e caíam e subiam. Elas mudavam em adrenalina, e eu nem sabia que isso era possível. E ali começou uma busca, eu vou encurtar por causa, né, do nosso tempo, mas ali começou uma busca atrás de uma doença que ninguém sabia que eu tinha. Nem os médicos, nem ninguém. E os meus pais, eu tive esse favor de nascer numa família que, igual você falou, meu pai é empresário, meu avô também era, né, que tinham condição, e a gente começou a procurar os melhores médicos que a gente podia. E eu fazia exames, tinha um dia que eu fazia 75 exames, e nada, ninguém sabia o que eu tinha. E eu só ia ficando roxa, mais roxa, mais roxa, mais roxa. E nem nesse momento você teve, assim, uma angústia,
um medo, um questionamento? Por que aquilo estava acontecendo com você? Eu não tive, tipo assim, Mas não é possível, você não pode ser forte desse tanto. Não, eu não acho que é ser forte. Eu entendi o que é a paz que excede todo entendimento. Nesse dia eu entendi, nesse período eu entendi. E quando eu comecei a questionar a Deus, por quê? Deus me ensinou a questionar para quê. Então, toda vez que vem uma situação difícil na minha vida, e eu quero questionar Deus, por quê? Eu mudei a minha pergunta e eu falo, Deus, para quê? Deus, para que o Senhor está me permitindo passar por isso? Será que é para que um dia eu possa contar e o Teu nome seja glorificado do que o Senhor fez? Ou para que outras pessoas sejam salvas através disso? Para quê? Porque Deus sempre tem um porquê, mas às vezes é até bom quando Ele não nos revela o porquê. Às vezes a gente não está preparado para saber o porquê, mas a gente sempre vai estar preparado para saber o para quê. E aí, com isso, veio a pior fase. Eu fui fazendo exame, nada, e eu fui ficando mais doente. Comecei a tomar corticoide, engordei 14 quilos. E aí, no começo, eu não sentia dor, eu só sentia coceira. E aí, nessa fase, eu já sentia muita dor. Eu sentia a dor de colocar um pijama no corpo, porque parecia que era tão inchado que quando alguém fazia assim, não era assim pra mim. Pra mim, era como se a pessoa estivesse me batendo mesmo, assim. Todo o meu corpo doía. E eu comecei a pandemia antes de ter pandemia, porque aí o meu sistema autoimune praticamente zerou. Eu não podia sair de casa, eu não podia ter essa convivência com as pessoas. Eu comecei a usar máscara antes de se ouvir falar sobre máscara. Olha só. Então, quando começou a pandemia, eu já tinha máscara em casa. E a única coisa que a gente sabia era que minhas veias estouravam. E não é estourar igual uma varize, é estourar de dar um coágulo de sangue. E que aqueles hematomas que eu tinha não eram hematomas, eram coágulos de sangue. E ninguém sabia o porquê. E nesse vai e vem, médico, uma médica incrível ligou pra gente, hematologista. Eu fui hematologista, reumatologista, dermatologista, tudo que vocês imaginarem, oncologista, a gente foi. E quando chegou nessa médica, ela virou e ela falou assim, Alone Branca, que é o nome dos meus pais, eles falaram assim, Alone Branca, eu acho que a filha de vocês está com uma leucemia tão rara, que os equipamentos de medicina de Minas Gerais não têm condição de detectar, de tão rara. Eu já liguei para São Paulo, o Dr. Celso Arraes, que é o chefe da oncologia do Sírio-Libanês lá, está esperando por vocês. Entra no carro agora, com a roupa que vocês estão, vai para São Paulo, que a junta médica dele está esperando. Meu pai. E eu não podia pegar avião, porque o avião traz pressão e a pressão estoura mais às vezes. Então, a gente teve que sair daquele consultório e pegar 8 horas de carro e ir para São Paulo para encontrar com um oncologista para saber se eu tinha essa leucemia rara. E quando a gente chegou, eu lembro que meu pai, ele se assustou tanto, ele sentava na cadeira assim, e o médico falava com ele, vamos entrar, e ele não conseguia sair da cadeira. Ele não, tá tudo bem, e minha mãe, né, muito mais, acho que mulher fica forte nessa hora, né, e minha mãe forte, não, Ian, vamos entrar e tal, e entrei, e eles fizeram exames de cima para baixo, eles me reviraram, assim, de cabeça para baixo, de tanto exame, de todas as possíveis doenças que poderiam ser, as mais raras que poderiam ser, se era essa leucemia ou não. E eu lembro que a gente sentou na mesa dele para finalmente receber o diagnóstico. E ele falou assim, olha, eu tenho uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que não é essa leucemia. Sua filha não tem câncer. Mas a má notícia é que a gente não sabe o que ela tem. E, a gente já tinha procurado os melhores médicos do Brasil. E sentar na frente de um dos melhores. E ele falou assim, olha, tem coisas que a medicina não é capaz de explicar. Tem doenças que a gente não entende. E o que a gente entendeu, a gente fez os exames mais tops, os mais avançados. E tudo consta como inconclusivo. Tem doenças que a medicina ainda não sabe que existe. E a gente não consegue explicar o que a filha de vocês tem. A única coisa que a gente consegue explicar é que as veias dela já se inflamaram do corpo todo, já se tornou algo sistêmico, que é quando pega o corpo inteiro.
e que elas arrebentam. O porquê que elas arrebentam a gente não sabe. Agora, eu me preocuparia muito se a boca dela estivesse sangrando. Como não está, então tá tudo bem. E a outra má notícia aí ele falou assim, vocês têm fazenda, vocês têm sítio, alguma coisa? Aí a gente falou assim, temos. Ele falou assim, então, a gente acabou de receber o primeiro paciente com Covid. E sua filha não tem sistema autoimune para pegar nem gripe. Entra dentro do carro agora, com a roupa que vocês estão, e vai até essa fazenda e não sai de lá enquanto a pandemia não acabar. E assim a gente fez. Olha isso. A gente foi, eu tô falando demais, né? Não, senhor. A gente foi Pra você falar. E foi nesse meio que nasceu uma música minha. Porque eu lembro que uma amiga minha me ligou e ela chama Aninha. E ela começou a chorar no telefone e ela falou assim, Lu, e se? E ela engasgou. Ela falou assim, Lu, e se? E ficou aquele silêncio, até hoje eu acho que ela quis dizer, Lu, e se você morrer? E ela falou assim, Lu, e se? E um silêncio ficou absoluto no carro. E o rádio estava tocando música e começou a tocar assim, tudo é possível, tudo tu podes fazer. Deus não perde as batalhas, não perde as batalhas. E eu sei, não falharás. E eu falei, era em inglês essa música. E eu falei assim, Aninha, Deus não perde as batalhas. Tudo é possível. E se Deus quiser me curar, esse não vai ser o meu pior, deserto. Esse vai ser o meu maior testemunho. Mas se Deus não quiser me curar, tá tudo bem. Porque perder as batalhas é um crente pro inferno. E eu sei a vida que eu tenho com Deus. Eu sei o meu lugar com Ele. Então Deus não perdeu a batalha. E depois eu traduzi essa música. E com isso tudo a gente foi para nossa casa em Lagoa da Prata, que é no interior. E quando chegou lá, minha boca começou a sangrar. Meu pai. Que era o que não podia, né, gente? Sim. Minha boca começou a sangrar. Quando vocês foram para Lagoa da Prata, você já estava indo cumprir o que o médico falou com vocês, para vocês ficarem isolados. Você mora Isso. aqui Eu moro aqui em Belo Grande Horizonte. BH. Isso. Então vocês já foram para lá para ficar isolado. Pra ficar isolado. E ele tinha falado para você que a única preocupação dele a partir daquele momento era se sua boca sangrasse. Isso. E chegando lá, sua boca começou a sangrar. Exatamente. Meu pai. E o mais engraçado é que meu pai sempre falava, não, a gente vai descobrir que isso é uma alergia. E minha mãe já imaginava o pior. Cada um tem uma reação, né? E eu tava em paz. Eu tava em paz, assim. Eu tava muito em paz. Eu sabia que Deus estava tomando conta da situação, sabe? E eu fiquei em Lagoa, eu plantei morango, eu amo morango. E aí eu decidi que eu queria comer comida só orgânica, sabe? Eu tive que mudar toda a minha alimentação. Eu não podia comer mais carne, eu não podia comer mais nada animal. Eu tive que virar um tempo vegana, depois virei vegetariana, porque a proteína é inflamatória para o corpo. Então, eu inflamava o corpo e aí eu já era um ser humano inflamado, né? Então, comia proteína e inflamava tudo mesmo e minhas veias se rompiam em mais facilidade. Então, eu tive que mudar completamente a minha alimentação. E aí, com isso, eu decidi plantar morango e tava tudo bem. Só que aí, quando minha boca começou a sangrar lá em Lagoa da Prata, meu pai falou, a gente tem que voltar para casa. E como que foi esse momento? Porque você já tinha essa informação. E aquilo não tinha acontecido com você, então, tecnicamente, você estava segura. Falou, isso aí que o médico falou que é um problema muito sério para mim, não está acontecendo. Você viu no espelho, você colocou a mão na boca, como que foi isso? Eu fui escovar dente. E aí, quando eu fui escovar dente, começou a jorrar sangue, assim, quando eu escovar normal, assim, né? E aí, no que eu fiz, assim, com a escova, começou a sair sangue das minhas gengivas. E aí, eu estranhei, aí eu, falei, mãe, minha boca tá sangrando. Ela, não, deve ser uma gengivite. Eu acho que sempre tem esse lado, né, assim, da gente negar, né? Sim, achar que não é, né? Aí eu mandei mensagem pro meu dentista, o Dr. Sérgio Valadão. Aí o Sérgio falou assim, não, isso não é uma gengivite, isso não é normal, é alguma coisa diferente. Aí vocês já sabiam que fazia parte do que o médico tinha falado. E a gente já sabia que sangrava pela gengiva inicialmente. Sim.
E aí a gente entrou no carro para voltar para Belo Horizonte, para procurar outro médico, ou hospital, ou qualquer coisa do tipo. E nisso que a gente foi voltar, o Senhor me deu uma visão. E nessa visão eu via o meu irmão pequenininho no consultório de um médico. E eu via o meu irmão entrando lá, meu pai e minha mãe, e a conversa acontecendo, e eu lia na porta o nome desse médico, Dr. Bernardo Gontijo. E, de repente, eu acordei da visão e o Espírito Santo falou assim comigo: você tem que ir nesse médico. Por isso que Deus é um Deus tão sobrenatural. Deus é capaz de nos dar uma visão para nos mostrar onde que a gente tem que ir. Não é possível. Você teve uma indicação médica do próprio Senhor. Do assim. próprio Senhor. O Senhor te mostrou num sonho? Foi um sonho ou foi uma visão? Foi uma visão. Foi uma visão. Eu estava dentro do carro, Você meu pai carro, dirigindo, teve essa visão. e eu tive essa visão. Olha e aí só. eu virei pro meu pai e falei assim: pai, quando eu era criança aconteceu isso, contei o caso. Ele falou assim: aconteceu, mas você não estava com a gente. Eu falei assim: Deus falou comigo que a gente tem que ir nesse médico. Só que eu não sabia nem se o médico estava vivo. Sim. Falando nisso, ele faleceu essa semana. Olha que coincidência. Ele faleceu. Que Deus o tenha num bom lugar. E os seus familiares, E ele, eu liguei pra ele não atendia, tava tudo fechado, Covid. E aí a gente foi descobrir que o filho dele era melhor amigo do meu cunhado. Olha que mundo pequeno, meu cunhado mora no Canadá. E aí, com isso... Não existem acasos no mundo espiritual, né? Exatamente. Olha só. E aí o meu cunhado conseguiu falar com um amigo que ligou pro pai no Brasil e me atendeu. Por causa de uma visão. Sim. E quando eu cheguei lá, ele é um médico de doenças raras. E quando eu cheguei, ele falou assim: olha, Lu, pelo que eu tô vendo, parece ser uma doença muito, muito, muito rara. Mas é muito rara. E a gente vai fazer uma biópsia, já era a minha 4ª biópsia. Falei assim: a gente vai fazer uma biópsia e vamos ver se é. E aí, quando eu fiz, deu pela primeira vez biópsia assertiva. Só que nesse tempo, com tudo isso acontecendo, eu já decidi que eu ia voltar a viver normal. Entendeu? Bem doida, né? Mas eu decidi, eu falei assim: Deus me chamou pra servir pessoas, sabe, Deus me deu um chamado. Eu falei: eu não vou parar, eu vou doente, eu vou na alegria, eu vou na tristeza. Eu falo que servir a Deus, falar assim pra Jesus é igual casamento. Sabe aquele discurso que a gente faz pra Jesus? Quando você aceita Jesus e fala assim pra Jesus, Jesus, eu te aceito na alegria, na tristeza, na doença, na dor, no problema, na hora difícil, na hora fácil. Em todos os momentos eu te aceito, Jesus. Eu vou com você, eu deixo de fazer coisas que me agradam pra fazer o que te agrada. É assim. Vida com Deus é casamento, é decisão. E eu tomei essa decisão. Falei: eu vou voltar a fazer o que Deus me mandou fazer. Eu vou servir. Eu tô doente, mas Deus continua curando. Eu tô com problema, mas Deus resolve os problemas. Porque não tem cura, Deus tem milagre. E aí ele me deu ele descobriu o que era. E no dia que ele foi me dar o diagnóstico, era dia do Congresso Moças Diante do Trono. E eu ministrava para milhares de moças, ainda de forma online, né? Igreja fechada. E ninguém sabia que eu estava doente, nem a Ana. Ninguém. Só minha família. E essa minha amiga. E aí, nisso, esse médico sentou comigo e ele falou assim: Lu, eu tenho uma boa e uma má notícia. Era sempre assim, boa e má notícia. Aí falou assim: a boa notícia é, a gente descobriu o que você tem. E aí ele foi falando o nome da doença, uns 20 nomes que eu nunca consigo decorar de tão grande, porque vai juntando, né, inflamação do não sei o quê. Ele falou assim: já pegou o seu corpo todo e a má notícia é, não tem cura. Então, não tem cura. E você já passou por essa fase, né, que já tomou o seu corpo. E agora a gente vai tentar diminuir a velocidade da doença, mas não tem o que fazer. E esses hematomas que você tem, que eram muitos, ele falou assim: nunca vão sumir. Os que você tem vão ficar no seu corpo para sempre. Enquanto você viver, você vai ter. Olha isso. Isso era o diagnóstico que você recebeu. Isso. E era muito feio, entendeu? Tipo assim, nossa, minha perna era toda manchada. E eram em partes aparentes do corpo também? Tipo, no rosto também não, tinha? Eu não tive aqui assim.
E não tive no rosto, mas eu tive nas costas toda e na perna inteira, inteira. Tanto que, assim, o pessoal até estranhava. Eu voltei a ministrar, né, mesmo doente, e eu ministrava sempre de calça preta e bota, jaqueta, blazer. E até no verão eu cantava de bota, mas é porque minha perna era toda roxa. Toda roxa. E tinham fases, né? A primeira fase eu fiquei toda roxa. A segunda fase foi quando eu achei que eu tinha sido atacada por carrapatos, mas não eram ataques de carrapatos, eram o corpo mesmo, criando pequenos furinhos, assim, Sim. pelo corpo todo. Porque você estava na fazenda durante um período, você achou Eu pensei que eu tinha sido picada por carrapato. O médico riu muito de mim. Eu falei assim, doutor, eu acho que eu fui picada de carrapato, que olha aqui. E ele falou, não, isso não é carrapato. Era parte do processo da doença mesmo. E aí veio a parte final, graças a Deus, né? O que acontece com essa doença? Primeiro, ela inflama as veias começam a se romper, ela continua num processo inflamatório do corpo, inflamam os órgãos, e quando os órgãos se rompem, é fatal. E aí ele falou assim, olha, você é um diamante preto, é raríssimo. Raríssimo, raríssimo. Por isso que nenhum dos outros médicos descobriram que você tinha. Porque isso é uma doença que ninguém jamais pesquisa. Eu acho que foram, se eu não estou enganada, foram 6 casos no Brasil que já foram, né, assim, até hoje. E aí ele falou assim, então você é um diamante preto. Agora, eu vou ter que te dar um remédio... Que é um dos mais raros. Que é um dos mais raros. Existe, assim. Exatamente. Você estava dentro de uma raridade. Né? Ele falou assim, eu vou ter que te dar um remédio que você teria que fazer um teste para tomar ele. Mas a gente não tem tempo para você fazer esse teste, né? Demora mais ou menos 30 dias o teste. Então, eu vou arriscar e eu vou te dar um remédio antes. Aí ele brincou assim, mas não é possível que você é um diamante rosa, porque esse remédio, 0,001% da população é intolerante a ele. Não, você não vai ser um diamante rosa, né? Falou, pode tomar. Eu era o diamante rosa. Eu não podia tomar o remédio. Olha isso, meu. E quando eu tomei o remédio, meu fígado inflamou. E aí foi o meu primeiro órgão a inflamar. Com isso tudo, eu apresentei e ministrei e preguei o Congresso Moças Diante do Trono. Profetizei cura para muitas jovens, orei por muitas jovens, porque eu entendo que não é porque eu estou doente que Deus não é um Deus que cura. Deus é independente como eu esteja. Ele sempre é. E nesse processo todo eu recebo uma ligação lá de Manaus. E aí eu não estava atendendo as igrejas mais em viagem por 2 motivos. Ninguém estava, porque era Covid... E você tinha que se cuidar também. Eu não tinha sistema autoimune, eu não podia pegar um voo. Manaus são 6 horas de voo. E aí eu recebo uma ligação de uma pastora de Manaus, de uma agenda que estava marcada, né, antes de eu adoecer. E ela falou assim, oi, Lu, tudo bem? Eu tô ligando pra... Aí eu pensei, né, cancelar, Covid. Ela falou assim, pra confirmar. Olha isso. Você lembra que teve falta de oxigênio em Manaus, etc, né? Muito... E aí ela me liga, eu tô ligando pra confirmar. E aí eu tava pronta pra falar com ela, né, pastora? Infelizmente eu não vou poder ir e tudo. E aí quando eu fui falar com ela, o Espírito Santo falou assim comigo, você vai. Falei, quê? Por isso que é lindo ver essa vida com Jesus, porque é muito doida, é uma montanha russa, só que só vive milagre quem aceita viver o impossível. E você tinha validação dos seus pais, assim, porque... eu sei como que os seus pais são, então eu imagino que eles passaram durante esse momento do diagnóstico dessa doença e tudo mais. Quando você recebe esse pedido da pastora, essa confirmação da pastora de você ir para Manaus, que a gente sabe, todos os lugares do Brasil foi muito atacado, mas lá teve uma grande deficiência no momento, né, do pico do Covid. Você falou que o Espírito Santo te confirmou. E sua mãe e seu pai? Como é que eles reagiram? Eu falo que Deus é Deus. Então, Deus trouxe paz para todo mundo. E é algo que só Deus é capaz de fazer. Porque num universo normal, meu pai e minha mãe, você sabe, meu pai e minha mãe, eles são muito apegados comigo, são muito carinhosos. Eu acho que jamais, numa mente normal, eles me deixariam ir. Mas... eles deixaram. E eu liguei pro doutor e eu falei, doutor, como que eu faço para ir para Manaus? Ele, não vai. Eu falei, não, doutor, Deus mandou eu ir, como que eu faço?
Aí sabe aqueles alienígenas que a gente encontrou no aeroporto? Que com máscara, face shield, não sei o que lá das quantas. Era eu indo pra Manaus. E assim eu fui. E quando eu fui pra Manaus, eu cheguei lá, minha mão já... Essa doença, ela não é só essa doença. Ela puxa outras doenças. Sim. Então, ela desenvolve. Tem gente que desenvolve junto e no meu, a perspectiva é que fosse dentro de um ano. Então, dentro de um ano, o médico falou que eu teria lúpus, artrite e artrose, por causa das inflamações. Então, quando eu peguei o voo, eu voltei, todos os meus dedos, assim, descamavam. E doía para pegar as coisas, sabe? Tipo assim. E eu cheguei em Manaus muito mais roxa do que eu tinha saído de casa. Porque eu tinha viajado. Eu fui com um dos meus músicos que diz ele que não lembra nada da viagem, porque ele só orava para eu ir e voltar viva. E quando eu cheguei, essa é a parte mais linda. Quando eu cheguei, tinha uma salinha, sala pastoral, assim, né? O pessoal chama de sala VIP, mas eu não gosto desse termo. Aí tinha a sala ali e quando eu entrei, tinha um cara tomando soro na veia. O que eu achei que era soro na veia. E uma enfermeira. E eu falei assim, o senhor passou mal? E esse cara virou e falou assim, não, eu não passei mal, não. Eu tô fazendo minha última sessão de quimioterapia. Falei, quê? Ele falou assim, eu não quis deixar de vir. Olha. E eu tenho um câncer terminal. Eu tenho um câncer de 11 centímetros. E eu vim pra cá e eu tô fazendo minha última sessão de químio. E quando ele falou isso, eu esqueci que eu tava doente. E eu saí correndo, eu ajoelhei nos pés dele e eu comecei a orar. E eu orava e eu falava, Senhor, cura a vida desse homem, Deus, cura a vida desse homem. O Senhor morreu na cruz pelas nossas dores e enfermidades também, Senhor, cura a vida dele. E eu orava por ele. E de repente a pastora encostou em mim e ela falou assim, Lu, sua banda já tá lá em cima, os meninos já estão tocando. Eu saí correndo, eu falei assim, você tá curado, você crê? Aí ele, amém. E eu saí correndo e fui ministrar. E quase 99,9% dos congressos eu faço o louvor e a pregação, mas nesse era só o louvor. E aí eu falei assim, eu ministrei, foi um poder, assim, poucas vezes eu senti esse poder do Senhor nessa ministração. Eu acho que literalmente, né, era entre vida e morte ali. Sem dúvida. E quando terminou a minha ministração, eles falam, com vocês o pastor da noite. E entra o cara. Meu pai. O cara... Gente, pensa, a ministra de louvor estava doente e o pastor estava morrendo de câncer. Muita luta, meu pai. E aí, nisso, ele vira e fala assim, tem 11 anos que eu luto contra o câncer e eu já estou no estágio terminal, mas enquanto eu viver, eu vou fazer o que Deus me chamou para fazer. E ele começou a pregar e eu lembro que eu falei, nossa, 11 anos que as pessoas oram por ele, quem sou eu? E saímos de lá. Eu voltei, né, pro lugar onde eu estava e quando eu fui tomar banho, assim como no começo desse testemunho, eu tirei a roupa e eu não tinha mais nenhum hematoma. Meu pai. Enquanto eu orava para que outra pessoa fosse curada, Deus me curou. E o mais lindo, pastor, é que quando eu voltei, eu liguei pro meu médico, eu falei assim, doutor, eu fui curada. E ele falou assim, olha, não tem como, você tá tomando seus antidepressivos? Ele tinha me dado para eu entender a situação. Eu falei, não tô, porque eu não tô precisando disso. E eu não sou contra quem toma, não mesmo, claro. Mas eu tava tranquila com a situação. Eu falei assim, eu fui curada. Ele falou, não tem jeito de você ter sido curada, isso é uma doença que não tem cura. Eu falei, quando eu voltar, você vai me ver, eu fui curada. E quando eu voltei, ele e os 15 médicos atestaram que eu fui a primeira pessoa a ser curada dessa doença. E eles falam, né, que doenças que são autoimunes, como a que eu tive, elas não podem ser consideradas cura antes de 5 anos. Sim. Elas precisam ser chamadas de remissão. Mas o próprio médico disse, no seu caso, Lu, só pode ser uma cura mesmo, você tem uma fé muito grande, porque mesmo que houvesse uma remissão, seria impossível os hematomas sumirem. E, para finalizar, nesse dia que eu recebi o atestado de cura, eu estava lançando a música Tudo é Possível, que foi a música da história, e eu recebo um WhatsApp. E esse WhatsApp falava assim, oi, Lu, tudo bem? É o pastor que ministrou com você em Manaus. A pastora Luciana, que era a pastora que nos convidou, me passou seu número e eu queria que você visse esse documento que eu tô te mandando. E quando eu abri o documento, falava assim, e nenhuma célula cancerígena se encontra mais presente. Meu! Esse é o nosso Deus. Gente, olha...